Bem-vindo ao Grupo Marcos. Você está no programa Nova Geração Especial de Natal. Faremos agora no mês de dezembro, todos os programas terão como tema o nascimento de Jesus, o significado do Natal, para as nossas vidas, inclusive. Bem, hoje eu gostaria que a gente refletisse, de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o nascimento de Jesus como uma integração. O nascimento de Jesus como um ato e um símbolo de união, mas não apenas da união entre os seres humanos, mas uma integração cósmica. O que o Cristo vem trazer para nós na Terra é uma união com o universo. É uma união com outros povos que habitam o universo, é uma união entre encarnados e desencarnados, é uma união entre homens e mulheres, entre adultos e crianças. Essencialmente, o Cristo vem trazer a união com Deus. Mas quando a gente fala de união com Deus, é importante a gente se dar conta do que está falando. Nas visões de fuga da vida e na negação da própria divindade, na prática, aquela coisa, não, eu vou me isolar do mundo e vou me unir com Deus e vou estar tudo bem. Obviamente, só se Deus fosse egoísta, Unir-se com Deus verdadeiramente significa unir-se com o universo, unir-se e integrar-se com todos os seres humanos, desde o mais inferior ao mais iluminado, desde o mais abjeto, desonesto, corrompido e doente, ao espírito que governa a galáxia. Então, a união com Deus que o Cristo nos traz, que o Espiritismo esclarece, não é aquela união que o sujeito vai viver isolado para sempre. Óbvio, os profetas e todo mundo que quer crescer espiritualmente precisa de momentos de isolamento, mas não é uma finalidade em si, é um momento de preparação, de qualificação psíquica, emocional para unir-se a todos, certo? João Batista, ele vai para o deserto, mas ele tem uma união com todos, ele tem uma união com Cristo, ele tem uma união, ele forma discípulos, ele age na comunidade, ele está integrado na comunidade. Então, tem que entender isso. O isolamento faz sentido como uma etapa, um instrumento necessário para se ter uma união profunda. Importante pensar nisso. Então, que o Cristo vem, o nascimento do Cristo é muito bonito porque o nascimento em si é um ato de união em níveis inimagináveis. A gente vai falar de alguns apenas. E como tudo que é do Cristo, como tudo que é verdadeiramente sábio, é simples e profundo. Vamos lá. Cristo nasce, que se chamaria hoje de estábulo, de manjedoura, de um local de animais. E aí a gente vê uma primeira união profunda dos elementos da terra. Ali, naquele cenário, estão todos os elementos. Tem o mineral, tem o vegetal, tem o animal, tem os homens e tem os anjos. Não é um ato de integração interessante? Tem o mineral, tem as pedras, tem o forro, vou usar as palavras para facilitar, o forro do berço, é palha. Então, ele está ali em cima da pedra, do mineral, com uma palha. Então, nós já temos aí os dois reinos, cercado por animais e aquecido por animais. E aí a gente vê algo que é extraordinário no Cristo, a capacidade que esse Espírito tem de receber ajuda. Parece besteira e parece que estou brincando, mas não, nós não temos. Quem de nós chega com facilidade e diz para um amigo, ou para um estranho, e abre o coração e diz, eu estou precisando da sua ajuda? O Cristo, que não precisa, até onde a gente possa imaginar, ele acolhe.
Então, os animais estão ajudando no aquecimento, né? Não tinha isolamento térmico, não tinha, né, janelas hermeticamente fechadas, aquecedor, não tinha banho quente, não estamos falando disso. Então, os animais, eles proporcionavam também um aquecimento, né? Um consolo, uma proteção. É interessante? Então a gente tem todos esses reinos. Quando se trata dos seres humanos é mais interessante ainda, porque nós temos pessoas simples, ignorantes e temos verdadeiros sábios, né? Os 3 sábios, que já vai falar dele, que visitaram Jesus. Então é também uma integração humana. E além disso nós temos os anjos que são funcionários do Cristo, né? Os anjos, eles são espíritos que trabalham mais diretamente com Cristo, né? São espíritos ligados a ele, são auxiliares, que estão também ali, né? Algumas tradições falam, né, em coro, cantando, algumas psicografias do Chico descrevem isso. Então, o ato do nascimento é essa integração, né? Você vai ver um jumento, você vai ver uma pedra, você vai ver palha, você vai ver um anjo, você vai ver um sábio, você vai ver um ignorante, né? Uma vaca e um carneiro, sei lá, vários animais. Não é bonito isso? Então a primeira coisa que eu acho que é interessante ao imaginar, tentar ver essa cena, realmente é essa mensagem, esse poder do nosso mestre de integrar tudo, né? Ali você vai ver tudo. A gente pensa em alguém poderoso na Terra, a gente já pensa em alguém que exclui, né? Limpa, não quero nada errado, não quero pobre, não quero sujo, não quero fedor, não quero... Quer dizer, o quanto mais rico, quanto mais recurso a gente tem, mais a gente tende a se isolar. Menos a gente abre o nosso coração para interagir. Então temos essa integração muito objetiva e muito clara. Nós temos também, em torno de todo o processo de nascimento do Cristo, uma integração dos saberes espirituais, dos recursos espirituais, né? E aí a gente vê todos os recursos que são usados, diferenciados, né? Nós temos, pessoal, normalmente a gente fala, né, e é errada a tradução, né, dos magos, dos sábios que foram visitar Jesus. Obviamente eles são sábios, mas a tradução correta, eles são astrólogos, são estudiosos das estrelas, não são astrônomos, são astrólogos, né? Então, assim, esses indivíduos, a tradução correta, né, Megi, se eu não me engano, vai estar escrito, são astrólogos, são aqueles que estudam os astros para compreender os acontecimentos da Terra. Então, eles, observando as estrelas, eles souberam, né, sabem ler as estrelas, eles souberam que o Cristo estava, né, tinha nascido, e souberam a região, foram atrás. Mas tem também a mediunidade, tem também os sonhos, né? Tem a estrela que guiou, possivelmente essa estrela, porque os astrólogos, eles olharam para as estrelas do céu e viram, mas eles falam que quando estava perto uma estrela guiou. Ora, não foi uma estrela, um sol que desceu até a Terra para guiar, tinha queimado tudo. E aí a gente está possivelmente, né, provavelmente, como Caibá coloca, quando ele estuda a vida do Cristo, nos livros que ele escreve sobre a vida do Cristo, se tratando de um fenômeno mediúnico. Nós temos os sonhos de José, porque é através de um sonho que o Cristo é anunciado a Maria, mas é através de um sonho que José, e é interessante esse nome, né? José é um nome muito bíblico, muito interessante, porque a gente tem que lembrar, ao falar de José, pai de Jesus, que através dos sonhos teve a confirmação da vinda dele e teve uma orientação central, né? E ele seguiu, que Jesus deveria ser tirado dali porque estavam vindo matá-lo. Quer dizer, não é uma dica, né? Olha, estão vindo matar, você cega ou você morre. E se não acreditasse? Interessante, né? Esses detalhes do dia a dia do nascimento do Cristo.
Agora, interessante, não estou dizendo que é reencarnação, porque eu não tenho informação nenhuma. Se eu soubesse, eu dizia. Mas é interessante, porque teve um outro José do Egito. Olha que coisa interessante. O José do Egito do Antigo Testamento, que foi vendido pelos irmãos, que foi escravo, que graças à sua fé e persistência teve todo um amparo espiritual, que chegou no Egito, começou a conseguiu liberdade, conseguiu trabalhar no castelo do rei, do faraó, e a mulher do faraó tentou seduzi-lo. Ele não quis, ela o denunciou, ele foi para a cadeia, se tornou pior do que escravo, se tornou presidiário, e ficou lá pro resto da vida, até que o faraó começou a ter sonhos, e nenhum sábio sabia interpretar. Chamaram o José interpretou, e essa interpretação do José salvou todo o povo egípcio da miséria. E ele se tornou a segunda pessoa mais poderosa do Egito, o outro José. O José, pai de Jesus, tem um sonho dizendo que vão vir matar Jesus. E manda José para onde? Para o Egito. Interessante, né? As coincidências. Então Jesus vai para o Egito. Fazer o quê? A terceira integração que a gente vai falar hoje. Olha que curioso, para os judeus, o Egito é o símbolo da escravidão. Porque Moisés libertou os judeus do Egito. Ok. E Jesus vai lá, né? Dá um outro significado para o Egito proteção. Mas é um símbolo mais profundo. Porque o Egito, como comentou Emmanuel, foi uma das civilizações mais evoluídas de toda a história do planeta. Que a gente conheça como monumento é a maior. Né? A gente vai estudar isso no Migração Espiritual. A ciência, a religião, a ciência secreta judaica, ela é egípcia. A Cabala vem do Egito. A Cabala é a síntese do saber do Egito, do saber que construiu as grandes pirâmides, que tinha um conhecimento profundo das estrelas e que tem todas as previsões do futuro, de tudo que já aconteceu e que vai acontecer nas pirâmides, segundo o Emmanuel. Né? Então, o Emmanuel usa até uma expressão muito interessante, né? O saber sagrado das escrituras judaicas são equivalente às pirâmides em termos de informação e de monumentalidade espiritual. Interessante isso. Então, Jesus vai para onde? Para o Egito. Então, há uma indicação dessa integração do saber profundo de Israel e do saber profundo do Egito. E que Jesus vai lá para ter essa proteção, mas para realizar esse vínculo. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, óbvio. Né? O Egito não era o único lugar que se poderia ir para fugir da perseguição do Herodes. Até porque o Herodes não era imperador de Roma, ele mandava numa região específica. Né? Era um governador, não era nem um presidente, digamos, equivalente a um presidente, muito menos não era imperador. Então, tinha vários lugares que poderia ter se buscado fugir, inclusive ficar lá mesmo escondido em outros lugares, porque o massacre das crianças foi numa região específica. E Jesus vai para o Egito e depois retorna quando vem um outro sonho e diz, agora José, não sei se José é do Egito, mas o José que estava no Egito com o seu filho Jesus, o sonho o diz, agora você pode voltar, está seguro, né? Você indo para Nazaré. Bem, então hoje a gente queria destacar esse aspecto Jesus integração. Jesus integração, talvez seja... Né, essa integração dos reinos, essa integração das ciências e dos fenômenos espirituais, essa integração da doutrina secreta e de duas civilizações, Egito e Israel. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente, né, possa iniciar essa série com essa ideia do Cristo como aquele que vem integrar tudo. Um grande abraço, um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Que o Cristo nos ilumine a todos.
nesse instante em que começamos um mês de reflexões sobre o nosso Mestre Maior. O Cristo jamais poderia ter vindo ao mundo gerar discórdia, gerar separação, gerar desunião. Até porque vocês, digo para os que não sabem, Ele é a origem de toda a ciência. Ele é a origem de toda a filosofia. Ele é a origem de toda a religião. Como poderia ele vir atacar o que há de verdade em cada uma dessas áreas? Ele é espírito unido a Deus, por isso sente que tudo é obra do Pai. Não pode o Mestre, em sua envergadura espiritual, jamais pregar o ódio, jamais gerar desunião. Por isso as trevas o temiam e odiavam. Porque o grau de inferioridade se revela na dificuldade da fraternidade. O grau de maldade se faz evidente pela vontade de isolamento. Onde o Cristo se isolou? Em nenhum lugar. Sempre disposto a acolher a multidão. Sempre disposto a ensinar. E acima de tudo, meus filhos, sempre disposto a partilhar a dor do outro. Esse é o sinal do Cristo. Esse é o sinal de quem quer caminhar com Cristo. Neste Natal, neste mês natalino, pense, você realmente tem disposição em partilhar a dor do seu irmão? Se não tem, ainda não entendeu o motivo que levou essa criança a vir ao mundo. Veio ele, filhos, veio ele partilhar a tua dor. Veio ele acolher a minha dor também. E se você entende que a mensagem dele é preciosa, ele não quer outra coisa de você. Aprende a sentir a dor do teu irmão, aliviando-a. Essa é a mensagem do Cristo. Alivia a dor do outro, para que o outro esteja mais próximo de Deus. Não porque está sofrendo menos, mas porque está aprendendo a lição da verdadeira fraternidade. Ele preferiu aliviar a dor de Pilatos do que dar uma ordem e matá-lo instantaneamente. Ele preferiu submeter-se às chicotadas dos romanos cruéis para aliviar a dor daquele que o chicoteava, do que ordená-lo que parasse, porque assim poderia fazê-lo. Este é o meu Mestre. Queira você, filho e filha, que este seja o teu Mestre, o que ensina a fraternidade, começando pela partilha da dor do outro,
porque ao invés de querer arrancar a vantagem que achamos que o outro tem, vamos querer aceitar um pouco da dor do outro para cultivar a verdadeira fraternidade. Muita paz a todos. Feliz Natal. Do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.